ouve tudo certinho? Tô te ouvindo, Leandro. Boa tarde. Beleza. Boa tarde. Então, Boa noite. boa tarde. Aqui, aí, boa tarde, que é boa noite. Professor, você bem direto nas minhas perguntas, assim. Você fala em intensidade sempre, né? E hoje o Operário fez os primeiros 10 minutos e a gente vai acrescentar o primeiro tempo inteiro com uma intensidade absurda de um time que é o Operário que a gente conheceu. Mas o segundo tempo é bem abaixo nessa questão. Como sustentar, mais uma vez, o resultado, fazendo uma pergunta que já foi te feita na coletiva anterior, como sustentar o resultado com essa intensidade que faltou no segundo e mais? Aí não é um questionamento pessoal, é um questionamento que vem da parte de torcida e de todo mundo. Você acha que o Rafael Santos tem tomado alguns gols defensáveis, digamos assim? Boa noite. Boa noite. Então, Leandro, a primeira pergunta, cara, se você soubesse o calor que está aqui, então, realmente dentro daquilo que era a estratégia do jogo, e foi muito bem pensada e muito bem executada também, a gente sabia que no segundo tempo a gente ia ter dificuldade, né, para sustentar o que foi o primeiro tempo, principalmente por causa das condições climáticas. E, obviamente, que o adversário ele sobe a pressão e tem mérito naquilo que ele se propõe a fazer no retorno do segundo tempo. Tanto que depois que eles empatam o jogo, eles já voltam a marcar mais baixo. Então, eles conseguiram travar bem a nossa saída. A gente teve dificuldade para manter a bola, porque está muito quente. Então, dificulta demais deslocamento no campo, né? Tanto para marcar quanto para jogar. Então, a gente teve dificuldade por esse aspecto para conseguir sustentar tudo isso. E tomamos os gols em situações que eram os pontos fortes da equipe deles mesmo, né? A busca constante dos cruzamentos para o Sassá e ali uma situação de bola parada. Né? E em relação ao Rafael, eu não concordo. Eu acho que o jogo dentro de casa tem uma trombada ali, que o jogo contra o São José, e que a bola acaba escapando na mão dele. E o primeiro gol do Sassá hoje, um cabeceio que eu não sei se está na marca do pênalti ali frontal, então é um erro de sistema nosso ali, onde a gente sabia que poderia. Eles estavam alongando muita bola na diagonal, né? Então a ideia da gente proteger essas diagonais e a gente falhou nessa defesa de diagonal e também na hora de encaixar a área ali, de marcar individualmente dentro da área. É um cabeceio indefensável. E o segundo gol, da onde eu estou aqui é difícil de eu poder opinar, mas é uma situação de escanteio, que é uma bola que a zona deve afastar, né? Então, tem um bloqueio, tem a zona, tem algumas coisas para a gente impedir o cabeceio limpo, como foi de tão próximo, muito próximo o cabeceio. Então, também um erro coletivo, um erro de sistema. Então, é sempre complicado individualizar, porque existem acertos e erros em todos os momentos para todas as posições. E a gente confia, como eu já falei em outros momentos, confio não só no Rafa, como confio no Jefferson, no Thales, e confio em todos eles que estão indo, se esforçando como foi hoje. E a gente consegue fazer o placar e, infelizmente, não conseguimos sustentar essa intensidade ou a pressão na bola. E isso acabou, por mérito da equipe deles também, nos custando esses 2 pontos. Professor, a gente está ao vivo lá também com a rádio. Eu queria saber da importância do senhor da entrada do Vinícius, substituindo o Índio, que foi lesionado. Qual a importância dele? Ele jogou duas assistências e entrou bem no time. O Diniz já tinha jogado muito bem contra o Manaus, e aí, estrategicamente, contra o São José, a gente optou. Estava jogando com 2 volantes naquele jogo. No jogo contra o São José, a gente jogou com 3 meias. E hoje, mais uma vez, a gente fazendo um quarteto no meio ali. E o Diniz vem crescendo, né, ao longo do Campeonato Paranaense, agora no Campeonato Brasileiro. Deu as assistências, chutou uma bola na trave ali no fim, defendeu bem também. É um jogador que vem crescendo, é uma ótima notícia, não só do jogo de hoje, mas do nosso trabalho também. Então, feliz com o desempenho dele e do crescimento que ele vem apresentando ao longo da temporada. Dudu Guimarães. Ok? Dudu? Dudu, pode falar. Boa tarde para você aí, boa noite para nós aqui. Agora, eu queria que você falasse a respeito do lado direito do Operário, né? Principalmente no primeiro tempo com o Iago Rocha, ele teve muita dificuldade ali com o DG, né?
E aí no segundo tempo você acabou trocando, né? Colocando o Borek no lugar dele, e mesmo assim o Sassá teve 3 oportunidades, né? Saindo cara a cara, uma delas até saiu um gol que foi invalidado pela arbitragem. Queria que falasse a respeito desse lado direito do Operário hoje, que cometeu alguns erros que quase que custaram até uma derrota hoje aí em Manaus. Guanais, por gentileza, boa noite. Boa noite. As jogadas do impedimento foram muito bem defendidas por toda a linha, né? Para os 4 ali, isso muito bem treinado. Não foi do lado direito, é uma situação independente de para onde é o movimento, mas é uma situação de sistema ali que eles executaram muito bem. Não é uma linha de impedimento, mas é um bom posicionamento, um sincronismo dos 4 que estavam defendendo ali. Não é uma situação individualizada também. Eu acredito que a gente convive muito mal com... A gente procura sempre culpados, né? E o acerto e o erro, eles fazem parte do jogo, né? Então, o Iago teve dificuldade, principalmente porque o DG fez um ótimo jogo, né? Então, causou problema. Depois o Fernandinho entrou ali também e o DG veio para o lado de cá. Então, são 2 jogadores que têm essa característica de situação de 1 para 1. O Renan estava ultrapassando também. Então, o Iago também precisou de ajuda ali no primeiro tempo. Então, o Diniz estava fazendo essa função. Aí o Marco e o Ferreira se revezando para que a gente pudesse ter boas coberturas e, ao mesmo tempo, proteger a equipe nos cruzamentos. E no segundo tempo, a mesma coisa, né? Com o Borek e com o Tadei ali. Então, infelizmente, a gente, no momento do primeiro gol, a gente acaba pecando nesse aspecto, é verdade. Mas situações coletivas, né? Situações de sistema, de pressão na bola, de precisar ter cobertura naquele momento, alguns mecanismos defensivos, que hoje a equipe, a gente montou, é uma equipe que vem do zero, né? Então, estão jogando a primeira vez juntos ali, então são situações que, infelizmente, ocorrem por mérito do adversário, por algumas dificuldades que a gente apresenta também por características nossas. Mas teve coisa boa no jogo também. Não foi só o jogo de erro, não. Mas obrigado, bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Júlio César. Boa noite, professor Guanais, para nós aqui. Um excelente fim de tarde a vocês. E as minhas 3 ponderações, elas são as seguintes, professor. Primeiro que o futebol, o principal do futebol é o passe. O fundamento principal do futebol é o passe. E tem me impressionado bastante o quanto o Operário, infelizmente, caiu na qualidade do passe. A começar pelos zagueiros. William Machado hoje ele fez um jogo abaixo da crítica até do passe. Na minha concepção, ele complicou a vida do Lucas Hipólito ali pelo lado esquerdo com alguns passes muito desqualificados. Outra situação, professor. Por que o Operário, que sempre foi dito por Rafael Guanais, a intensidade é algo inquestionável do Operário Ferroviário, inegociável? Por que o Operário está perdendo tanta intensidade, ainda que tenha a questão dos 31 graus hoje, etc., mas o Operário teve uma semana para descansar e para trabalhar, e principalmente, professor, por que alguns jogadores do Operário Ferroviário, tecnicamente, como o Marco Antônio, por exemplo, caíram tanto nessas partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro, por favor? Hoje a gente coletivamente realmente teve dificuldade com a bola. Então, mais uma vez, não individualizaria. Eu acredito que é um jogo que a gente começa muito bem e consegue fazer os gols. E a equipe deles, por mérito deles também, nos coloca muitas dificuldades para conseguir construir. Estava muito quente, então você que é da área, você sabe que as condições climáticas elas afetam diretamente o rendimento. Então, para ter passe precisa ter deslocamento. Então a gente hoje não era um jogo para a gente tocar tanto a bola mesmo. Hoje era um jogo para que a gente pudesse ser o mais vertical possível, para buscar os espaços que a equipe deles gerava. Então muitas vezes que a gente ganhou o campo ofensivo, a gente poderia ter terminado melhor, aí sim ter trabalhado um pouco mais a bola para entrar na área. Hoje, Júlio, a nossa equipe é a equipe que mais passa na competição. Então, hoje eu falei para eles, hoje eu não estou preocupado com quantidade de passes. Eu quero que a gente seja extremamente eficiente em relação
ao momento da gente construir e o momento da gente contra-atacar também, né? Porque sabia que o clima ia afetar diretamente no rendimento da equipe, especialmente no segundo tempo. Então, a intensidade do segundo tempo cai justamente por isso, porque nós não conseguimos mesmo manter. Nos outros jogos, jogo contra o São José, a intensidade do segundo tempo sobe e a gente termina o jogo melhor que o adversário. Hoje, a gente termina o jogo melhor que o adversário, né? Os próprios relatos dos própria comissão técnica deles e quem assistiu o jogo viu a gente terminando com bola parada, com falta lateral, com escanteio, com a jogada do Felipe ali que a gente com mais uma chance de gol e a equipe deles abaixando porque realmente não conseguiram sustentar. Então, se eles que estão trabalhando diariamente aqui não conseguiram sustentar essa situação e a gente conseguiu terminar o jogo à frente deles, então eu acredito que o contexto climático acaba contando demais em relação a, principalmente, esse aspecto. Em relação a, mais uma vez, Júlio, a individualizar desempenho, se for para individualizar, eu prefiro individualizar o Diniz, que fez um ótimo jogo, individualizar o Jonathan Costa, que no jogo contra o São José foi talvez o melhor jogador nosso, individualizar a entrega do Felipe. Eu prefiro olhar pelas coisas, pelas notícias boas que a gente está tendo, e nesse cenário aqui, um ou outro acaba sentindo mais. Então, provavelmente o Marco Antônio, o William, que foram citados, esses são caras que o Marco acaba saindo no intervalo justamente porque devia sentir demais esse cenário. Mas, enfim, saímos na frente, talvez fica com o sentimento aí de 2 pontos, que poderia vencer, e realmente é isso que a gente gostaria pelo primeiro tempo que a gente fez. É um jogo, né? Um jogo que tem acertos, tem erros, que o adversário nos propõe situações e que a gente vai ter sucesso em algumas, a gente vai falhar em outras, infelizmente, mas o caminho segue. O caminho segue num bom trilho, e eu tenho convicção que a gente vai entrar com força na competição ainda, algo que ainda não aconteceu pela quantidade de pontos e pelo lugar na tabela, mas eu tenho convicção daquilo que a gente está fazendo e do desempenho que a gente vai e do nosso crescer no decorrer da competição. Muito obrigado, professor. Uma ótima viagem a vocês e continuamos desejando sucesso ao Operário na sequência da competição. Obrigado. Um abraço. Sebastião Neto. Boa noite, professor Guanais. Boa noite aos colegas de imprensa que nos acompanham. Guanais, a gente sabe que, claro, é muito cedo no campeonato ainda, são apenas 4 rodadas. Das 4 rodadas, o Operário teve em 3 delas fora da zona de classificação. Está, nesse momento, na 10ª colocação. Pensando no trabalho dessa semana e na importância do jogo de domingo contra o Pouso Alegre, já falando um pouco do futuro, aumenta um pouco a pressão em cima do teu trabalho? Que foco que você vai ter com os jogadores durante essa semana para tentar ter um futebol de boa qualidade, que o resultado venha aqui em Ponta Grossa, já que a partida contra o Pouso Alegre já se torna uma partida ainda mais importante dentro do contexto da competição? E eu queria rapidinho que você explicasse a saída do Popó, se teve alguma lesão, alguma situação atípica, ou se foi por opção mesmo do professor. Boa noite. A primeira pergunta, eu não entendi. O que você está querendo dizer, Sebastião? Não, se o time, por conta desse contexto de estar de 3 às 4 rodadas fora do G4, ter empatado em casa contra o São José, se a pressão para esse jogo vai ser um pouco maior do ponto de vista da cobrança de vocês e até mesmo do torcedor, e se vai ter algum foco especial nessa semana do teu trabalho, dos teus treinamentos. Cara, talvez pelo contexto do futebol, essa sua pergunta. Eu vou responder a tua pergunta porque ela faz parte da cultura, né? Então, isso eu não tenho como eu mudar, né? Eu não tenho como mudar o que você pensa, eu não tenho como mudar o que o torcedor sente. O que eu penso, cara? Eu penso que a 4ª rodada nós estamos indo para a 5ª e se tiver questionamento é em relação justamente ao local da tabela, etc. Eu não tenho como controlar isso. Eu tenho como controlar o quê? O trabalho da semana, a gente pensando em ganhar jogo, certo? A pressão faz parte, né? Tem quantos treinadores que já mandaram embora aí no futebol brasileiro ao longo desse período. Na Série B já saíram mais de 8 aí. Então, o futebol é imediatista, né? A cultura, eu acho que carece de muita convicção, o que eu não careço, né? Então, hoje, o resultado aqui, eu sempre falei que são cenários muito difíceis fora de casa, né? Eu queria muito, em 2018, como teve o título, né? Então, era esse contexto, um contexto de
de bastante pressão, isso ajuda, não ajuda? Não sei, isso eu não tenho como controlar. O que eu tenho como controlar é isso, é a cabeça dos nossos jogadores, aquilo que a gente tem que planejar para vencer o Pouso Alegre, e o restante não cabe a mim. O restante não cabe. Fruto, né? Que no Campeonato Paranaense a gente montou o time do zero e que a gente chegou na semifinal da competição, podendo, né, perdendo nos pênaltis, onde a nossa campanha era melhor. Estamos agora disputando a Série C. Pelo imediatismo, queria ver o time lá em primeiro lugar, né? Sendo que, nesse momento, estar lá no topo também, né, pode mascarar algumas coisas. Então, enfim, eu não tenho como controlar o que vocês pensam, o que o torcedor pensa. Eu sei que o torcedor quer vitória e o trabalho vai ser jogado em cima de vitória. Então, hoje a gente não venceu hoje, não vencemos contra o São José, mesmo que a gente somou mais um ponto, mas olhar ali e ver décimo, foi o que eu falei para os jogadores, é uma coisa que a gente vai tá abaixo daquilo que a gente pode chegar. Mas o campeonato não termina aqui. É isso que eu me apego, em cima daquilo que é o que a gente pode fazer, que é construir a semana. A minha profissão é isso aí, a cultura do futebol é essa. Então, sempre foi construído assim. Se por exemplo, no ganho do Pouso Alegre e o clube entender que é momento de fechar, eu sou grato pelo período que passou e sou muito convicto daquilo que precisa fazer, mas eu não tenho como controlar resultado, etc. Tenho como controlar a minha convicção e aquilo que a gente está fazendo em relação ao trabalho coletivamente e individualmente. Isso eu não vou mudar. Eu aceito os questionamentos, é uma cultura que, para mim, é uma cultura que já poderia ter mudado, né? Eu acredito que se aproveita muito pouco daquilo que são trabalhos construídos, que são processos. Acredito que as pessoas entendem pouco sobre processo, sobre o jogo de uma forma geral, e aí se apega muito a resultado. Então, olhando ali para o resultado, eu também queria estar em segundo, terceiro, em primeiro, mas o mais importante é o fim do processo. Mas tranquilo não é uma palavra que eu quase não sei muito o significado, mas eu sei como conviver com essas situações, né? Então, é construir a semana para a gente fazer um grande jogo dentro de casa. É isso que a gente vai estar concentrado para fazer. A segunda parte eu não lembro. Do Popó, se o Popó foi opção ou ele sentiu alguma lesão ou algo do tipo? Não, o Popó sentiu cansaço, não suportou e pediu para sair. Obrigado, professor. Bom trabalho e boa semana. Obrigado. Mel Pires. Boa noite, Guanais. Você até comenta, né, que não gosta de individualizar. Só que hoje alguns jogadores ganharam aí a titularidade, né? Como que você, aos teus olhos, enxergou essa eficiência desses jogadores que ganharam as oportunidades e também os jogadores que entraram em campo na segunda etapa do jogo? Mel, gostei. Como eu falei, eu acho que o Diniz acho que vale a pena a gente destacar pelo momento que ele está vivendo, pela postura dele diária, né? Um cara que desde o começo a gente sempre conta com mais de 11. Eu sei que isso também é sempre um questionamento aí, né? De querer ver sempre 11 no campo, mas os jogos são diferentes e os adversários são diferentes também. Então a gente conta com mais de 11 ali, procura dentro daquilo que a gente vê que é o ideal, utilizar e respeitar também o momento individual de cada um, né? De como cada um vem performando, como sentir o momento de cada um, né? Então o Popó tinha chegado fazia 3, 4 dias, né? A gente oportunizou o Neto no outro jogo, hoje oportunizou o Popó e o Popó fez aquilo que ele tem feito no ano, né? Que são gols, então é mais uma notícia boa. Também teve um bom desempenho em aspectos competitivos aí, né? Táticos, e suportou, né? O jogo quanto deu ali, a gente perdeu um pouco de pressão também ali, mas como a gente já falou em momentos anteriores, e eu fiquei feliz, né? A gente acaba perdendo o Dudu onde não queria perder, e enfim, pelo contexto do jogo, quando quem entra como entrou, é um cenário difícil, o adversário nos pressionando, mas gostei bastante da resposta do Borek também, é um jogador que vem da categoria de base, que vem sendo trabalhado para um próximo momento para o Operário também, precisando, claro, dar resultado imediato, mas
também é um jogador que eu gostei do desempenho. E, enfim, queria citar esses aí para não me alongar muito. E primeiro tempo, principalmente, que foi onde a gente conseguiu encaixar melhor aquilo que era o plano e aquilo que era o desempenho para o jogo. Para fechar, Vitório. Boa noite, Guanais. Viemos aqui falar mais uma vez de um resultado talvez negativo ali pelo que foi a partida, né? Mais um empate cedido pelo Operário na Série C. O Operário que começa o ano tão bem no Campeonato Paranaense, né? E depois entra na Série C com uma queda de rendimento, de desempenho. Claro, também saída de alguns jogadores que faziam um papel muito importante na equipe, como a Domingotti, enfim. E hoje você vê assim o Operário sofrer do que causou na primeira etapa, né? Faz 2 gols de uma forma muito rápida ali, talvez ali atrapalha um pouco do jogo do Amazonas, mantém essa qualidade na primeira etapa, mas na segunda cai de rendimento, a saída, claro, do Dudu impacta um pouco o meio-campo e a entrada do Neto Costa, que ali acaba participando, infelizmente, dos 2 gols do Amazonas, sofrendo primeiro nas costas o gol do Sassá e na cobrança de escanteio, tá ali no Neto meio Costa, da. Oi? Neto Costa nas costas do Sassá, o Neto é centroavante, cara. Não, perdão, Neto o quem? Jonathan Costa, perdão. Mil perdões. E depois participa ali no escanteio com o gol do Jackson. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê esse início do Operário na Série C. O Operário que entra na Série C com, obviamente, o objetivo de subir, depois de cair na Série B, e que ainda não se encontrou na competição e segue fora da zona de classificação. Agradeço pela oportunidade. Cara, a competição ela é médio, ela tem um desenrolar, cara, entendeu? Tem um desenrolar, entendeu? Tem um desenrolar. Eu entendo o imediatismo. Não gostar, mais uma vez, estou falando, não gostaria que fosse, cara, porque tanto em relação à imprensa quanto em relação ao torcedor, funciona bem quando está então, por exemplo, Campeonato Paranaense e tal. São sempre situações diferentes. Aí uma equipe, se sai um, entra outro. É uma equipe que ainda vai se moldando e que vai crescer na competição, entendeu? Então, e as situações dos gols a gente já falou, a equipe não consegue sustentar por alguns fatores, comete alguns erros. É um jogo de futebol, cara, então é incontrolável e vai acertar e errar, entendeu? Então é um desenrolar, cara. É um desenrolar da competição. E nós queremos sempre ganhar. A gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre acertar tudo. Né? Parece que errar é proibido, entendeu? A gente não gosta. Ninguém gosta. E a gente só gosta de ganhar. Eu entendo isso. Mas eu aqui, como eu falei, enquanto eu estiver aqui, a gente vai estar centrado em analisar como a gente pode ser melhor, em entender esses contextos de quando a gente joga fora de casa. Uma situação extremamente difícil, onde tiveram pontos negativos, que só foram falados pontos negativos. E aí tiveram pontos positivos também, entendeu? Então a gente vai tirando lições desse cenário, sabe? E nós vamos crescer na competição, isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que, da mesma forma como foi no campeonato estadual, onde mesmo quando ganhava não estava perfeito, né? E a gente nunca usou a vitória como uma muleta para, olha, o trabalho está sendo bem feito porque está ganhando. A gente nunca fez isso. A gente sempre bateu na tecla de que estamos montando uma equipe, estamos desenvolvendo o trabalho, vários jogadores sendo utilizados, então vários pontos. E, mais uma vez, quando ganhava tinha ponto positivo, tinha ponto negativo também, entendeu? Hoje nós empatamos, mais uma vez, são 2 empates, a gente não perdeu. Pelas circunstâncias, a gente fica incomodado porque a vitória teve na nossa mão, né? Mas a gente não perdeu mais uma vez, certo? Então, um resultado positivo lá dentro de casa, aí a gente entra na briga de verdade. É isso que a gente quer, cara. Nós estamos na mesma página enquanto a isso, em relação a qual que é o objetivo do Operário no Campeonato Brasileiro. Vocês, a torcida e nós aqui, a gente quer subir, cara, sabe? Lembrar uma coisa, 2022 a gente não estava aqui. A gente chegou agora justamente para fazer esse trabalho para que volte o clube para a Série B do ano que vem. É isso, talvez exista uma carga do outro ano. Cara, a gente não estava aqui, a gente está trabalhando para caramba para conseguir dar o próximo passo.
para conseguir colocar o clube lá, para conseguir transformar o clube de uma forma geral, com profissionalismo, com processos, com desenvolvimento. E dentro desse caminho, o objetivo principal é o resultado no Campeonato Brasileiro. E eu estou muito consciente disso, né? Então, como o Sebastião falou na outra pergunta, em relação a questionamentos e pressão no trabalho, é isso aí, faz parte, tá? Estou preparado para isso, né? E, ao mesmo tempo, estou muito convicto do caminho que a gente tá trilhando. Então, é a 4ª rodada. Na primeira fase são 19 jogos. Se a gente terminar primeiro, então tá tudo certo. Ainda vão ter mais 6 jogos para a gente jogar. Então, o objetivo, no final das contas, é o acesso. É para isso que a gente está caminhando e trabalhando todos os dias, tá? Então, são sempre cenários e são sempre contextos. Da nossa parte de cá, existe a emoção que o torcedor tem, que vocês da imprensa têm, mas, ao mesmo tempo, tem a análise, tem a frieza de conseguir detectar o caminho que a gente tem que trilhar. Então, mais uma vez, encerramos o processo do jogo contra o Amazonas e vamos para um próximo processo. Aí, fechou o jogo contra o Pouso Alegre. Vão ter acertos e erros, e aí os próximos passos vão sendo dados de acordo. Da minha parte, como eu falei, a gente vai seguir para se preparar para fazer o nosso melhor e vencer o jogo contra o Pouso Alegre dentro de casa. Muito obrigado, professor, e bom retorno a Ponta Grossa. Fechou, pessoal. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Logo envio a coletiva ali no grupo.